Estamos prestes a ver uma verdadeira enxurrada de concursos para as universidades federais, para as carreiras administrativas de nível médio, que hoje, basicamente a gente está falando do cargo de assistente em administração, mas no futuro pode contemplar também os cargos de técnico em educação, que podem vir com editais mais abrangentes ali, além das modalidades mais específicas desse cargo. Vou te explicar no detalhe no vídeo de hoje. Se gostou desse assunto, quer saber mais sobre isso, se inscreve no canal. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta. A ideia para o vídeo de hoje ela veio deste outro vídeo aqui, no qual falei sobre os concursos futuros para institutos federais, por conta de uma portaria que saiu recentemente, acrescentando novas vagas, 2.400 e poucas vagas aos institutos federais. Falei dos porquês, né, dessa expansão, desse aumento de vagas, o que estava por trás, e pontuei principalmente que a quantidade de vagas era incompatível com a quantidade de cargos recém-criados através de uma transformação, né? Foram 10.000 cargos criados no total e só parte desses cargos, 2.500 aproximadamente, foi usado nos institutos federais. Essa aqui é a portaria da qual eu estou falando, a portaria conjunta número 44, e logo abaixo a gente encontra a tabela, né, com a distribuição das vagas. Então a gente tem aqui, por exemplo, o IFPB recebendo 69 vagas de nível D. A maioria recebeu mais vaga de nível E do que nível D, tá? Mas alguns institutos, receberam mais cargos de nível médio do que de nível superior. Então a gente tem aqui no total 950 vagas para nível médio e 1.468 vagas para nível superior, totalizando quase 2.500 vagas novas para os institutos federais, motivo pelo qual eu fiz aquele vídeo ali. E dentro do vídeo, eu explorei também a possibilidade de uma nova portaria como essa aqui vir posteriormente, distribuindo vagas às universidades federais. Isso porque a quantidade de vagas, como eu falei, ela está aquém ainda do que foi criado lá pela Lei 15.141, que eu vou mostrar já já. E conversando com o pessoal lá no Instagram, respondendo os directs, eu tive acesso a uma informação privilegiada ali, que eu fui buscar depois na internet e encontrei a confirmação das suspeitas, né, de que está previsto para agosto, tá, esse negócio. Então, provavelmente, vem uma portaria como essa, trazendo muito mais vagas, inclusive porque as universidades federais são maiores, né, em estrutura do que os institutos federais. E a gente vai conversar um pouco sobre essa possibilidade agora. Mais uma vez, se inscreva no canal se você tem interesse nesse assunto, porque quando acontecer, né, quando de fato for confirmado, eu vou trazer aqui a portaria, as quantidades de vagas, as implicações, né? Será que implica no cadastro de reserva? Será que não implica? Tudo depende do formato como o negócio vem. Então, se inscreve aí para você não perder nada. E a notícia que motivou esse vídeo de hoje, né, que vai na linha do que eu já estava prevendo lá quando eu falei dos institutos federais, foi essa daqui, ó. Reitor da UFS anuncia 100 novas vagas para técnicos. Isso aqui é importante, tá? Não é 100 vagas somando técnico e docente. É para técnico. E isso é coisa pra caramba. Tanto que na portaria lá dos IF, a gente viu 60, 50, né? Os que tem mais vagas para nível técnico ali. Então, 100 novas vagas para UFS e curso inédito de inteligência artificial. Vamos dar uma lida na notícia, porque tem mais coisa interessante aqui. Foi uma entrevista dada à rádio Jovem Pan, pelo visto, né? Pela logo ali. E está aqui a notícia. Em momento de grandes desafios, a Universidade Federal de Sergipe deu um passo importante para o fortalecimento do ensino superior no estado. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, Jovem Pan de Aracaju, nessa quarta-feira, o reitor da UFS, André Maurício, anunciou a abertura de 100 novas vagas para técnicos administrativos até o fim de 2025, além da criação de um curso inédito em Sergipe de inteligência artificial. E aqui o trecho que fala da informação que o reitor divulgou. Ele revelou que a conquista das vagas para técnicos administrativos foi resultado de articulações com o Ministério da Educação. Abre aspas, vou lançar hoje aqui na Jovem Pan uma notícia exclusiva que nem a universidade está sabendo. Emprego é fundamental e falta muito. Conseguimos, via MEC, abrir 100 vagas para técnicos e já vamos lançar o concurso até o fim do ano, comemorou o reitor. E aí, beleza, né? A primeira coisa que eu pensei e que eu fui atrás da informação e vou trazer aqui para você no vídeo foi:
Pô, será que eram cargos vagos e ele conseguiu com o MEC a autorização para fazer algo? Não sei, apesar da universidade ter autonomia didática ali, financeira, enfim, e poder fazer isso, né? E aí eu fui na planilha de cargos vagos da UFS. Olha só, quando a gente olha a quantidade de cargos vagos aqui, ó, na Universidade Federal de Sergipe, vamos selecionar aqui, né, para você ver para onde eu estou olhando na planilha, e é essa coluna à direita aqui, ó. E o que a gente encontra? Ó, 0001, 00001, 12 vaguinhas aqui para médico, né? E aqui uma unidade, 3, e aqui embaixo já começa docente, né? Onde tem esse 67 aqui, daqui para baixo é professor. Então, qual é a conclusão a qual eu cheguei fazendo essa análise aqui? Esses cargos são novos. Essas 100 vagas para técnico administrativo, elas virão para o UFS, né? E até por isso ele fala ali de uma articulação com o MEC. E nessa conversa que eu tive lá no Instagram, parece que o candidato está aprovado, está no cadastro de reserva lá da universidade e ele assistiu a entrevista na íntegra, né? Ele comentou que o reitor falou que essas vagas viriam em agosto. Então, provavelmente, o MEC está elaborando uma nova portaria. Isso daqui é uma teoria, tá? Que eu estou fazendo baseado nesses fatos que eu estou analisando. E você vai ver que tem mais coisas aqui que corroboram essa teoria. Então, continua no canal aí para você ver a confirmação posteriormente. Mas, provavelmente, em agosto, teremos uma nova portaria redistribuindo vagas. E essas vagas, dessa vez, serão redistribuídas às universidades federais. Vamos continuar aqui analisando os outros indícios, né? Primeiro indício, o reitor anunciou 100 vagas, não tem cargo vago na UFS, falou que articulou com o MEC e a gente está num contexto de... Cara, acabou de sair uma portaria distribuindo vaga para os IFES, né? E a gente estava na expectativa, no vídeo eu falei disso, que saísse uma segunda trazendo vagas para as universidades federais. Mas vamos lá. Eu fui no site do MEC procurar as últimas portarias, né? Principalmente as que falam de redistribuição. E a única vez que isso aconteceu em 2025 foi aqui no dia 5 de maio. Ela não está 100% atualizada, né? A última atualização foi no mês de maio, então a gente não encontra aqui essa portaria do ZIF, né, que eu trouxe aqui para você, a número 44, que saiu dia 30 de junho, bem mais recente essa daqui. Mas vou te mostrar uma portaria de redistribuição que não tem relação com o que a gente está falando, para você entender que faz tempo que o MEC não distribui vagas, né? Então provavelmente vai acontecer sim. Isso daqui é mais uma coisa que aponta na direção dessa confirmação. Então nessa portaria aqui, o que a gente vai ver? Uma redistribuição para universidades federais, só que anexo 1 das universidades federais para o MEC. A gente pode olhar aqui, o Univasf, por exemplo, mandou 3 cargos de nível E, né? Médico, secretário executivo, e anexo 2 do Ministério da Educação para as universidades federais recebeu de volta 2 cargos de veterinário e 1 cargo de técnico em assuntos educacionais. E aqui a mesma universidade pode mandar menos vagas do que vai receber, né? Uma redistribuição que o MEC faz na estrutura como um todo, baseado nessa mesma articulação que o reitor falou ali da UFS, né? Então, provavelmente aqui são trocas. Ah, eu tenho tal cargo, eu preciso de tal outro cargo para nomear alguém que está no meu concurso aqui, ou alguma coisa assim. Então, é um trâmite burocrático, administrativo que acontece frequentemente de organização dentro da estrutura das universidades federais. Porém, pelo volume de vagas até, né, 100 vagas para técnicos, um número redondo também e tudo mais, a gente imagina que isso tenha mais a ver com os cargos criados recentemente, e eu vou te dar um outro indício disso, né, uma vez que isso aconteceu, foi confirmado e que parece que é o que a gente vai ver com as universidades federais. E eu estou falando do quê? O concurso do IFRJ, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele estava previsto, ele estava prestes a sair, o edital ia ser publicado, e aí veio a notícia de que haveriam essas transformações e que mais cargos seriam disponibilizados para a carreira dos técnicos administrativos em educação federal. Então o reitor do IFE falou, para o processo, não vamos botar o edital na praça agora, vamos esperar esses novos cargos e vamos publicar o edital depois que a gente já puder trazer esses novos cargos, né? Provavelmente falando ali do técnico em educação e do analista em educação. E tudo isso, né, baseado em informações que eles têm conversando com o MEC, que a gente não vai ter aqui, né? Fruto das mesas de reuniões e tudo mais. Então tá aqui a notícia confirmando isso, né? Que o edital do IFRJ contemplaria as novas carreiras criadas pela medida provisória. Essa medida provisória ela foi convertida em lei, se tornou a Lei 15.141 de 2025, e aqui
é uma entrevista, né, do reitor do IFRJ, de onde saíram essas informações. E o reitor falou o seguinte, ó: com a mudança na carreira, vamos publicar o edital com os novos cargos. Por isso, não saiu em 2024. Disse o reitor sem precisar, no entanto, o mês em que o concurso será aberto. Não tinha como, né? Afinal, a Lei 15.141 criou os cargos através de transformação. Foram 4.040 cargos de técnico em educação e 6.060 cargos de analista em educação. São até mais de 10.000, não tinha visto aqui com precisão, né? Esses cargos foram inseridos na Lei 11.091 de 2025, que é o plano de carreira dos técnico-administrativos em educação, e lá a gente vê que o cargo de nível D, né, nível de classificação D, o cargo de técnico em educação, ele será de nível médio completo ou médio técnico completo e habilitação específica. No caso, teremos cargos mais alinhados ali com o que era no passado o auxiliar em administração, que era um cargo que até 2018 a gente tinha concurso para as universidades e para os institutos federais. O Temer foi lá e vedou o provimento a esses cargos, né? Então, a gente está sem concurso para esses cargos desde então e agora eles estão sendo reaproveitados. Então, tanto na área administrativa quanto nas áreas técnicas específicas a gente vai ter oportunidades. E o problema é outros requisitos, definidos em regulamento. O regulamento ainda não saiu, mas está prestes a sair. E o MEC já está redistribuindo as vagas antes mesmo, né, para acelerar os trabalhos e possibilitar logo que saiam os novos editais, visando esses cargos aqui. O MEC já está dando sequência ali. Então chegamos à conclusão de que muito em breve teremos uma portaria trazendo vagas para as universidades federais e, assim como o reitor do IFRJ lá atrás, ele fez essa previsão de que viriam novas vagas para os institutos federais. A gente teve a portaria 44 agora trazendo vagas para os institutos, inclusive para o IFRJ, né? E agora o concurso já deve andar, já deve sair. A gente teve uma entrevista do reitor da UFS falando que ele está esperando 100 novas vagas para técnico administrativo, mais ou menos em agosto ali, então essa portaria deve sair no mês que vem. E a partir disso, a gente imagina diversos novos concursos para as universidades federais, tanto para o nível médio quanto para o nível superior, e também a convocação de quem está aprovado em cadastro de reserva, no caso das novas vagas que vierem, para somar aos cargos já existentes. Vamos supor, veio 100 vagas, 70 para novos cargos e 30 para cargos que já existem na carreira, porque isso pode acontecer, tá? A gente vai ter ali um aproveitamento melhor do cadastro de reserva e a publicação de um novo edital que pode contemplar também funções que exijam somente o nível médio, sem experiência, sem nível técnico. A gente só vai saber quando o regulamento sair. Mas o regulamento, ele é fruto de um trabalho que foi iniciado lá na greve, né, que tinha entre suas diretrizes ali a retirada da experiência, né, da exigência da experiência do plano de carreira técnico-administrativo em educação federal. Então, provavelmente isso vai acontecer. Bom, antes de terminar o vídeo, eu vou responder alguns comentários aqui. Não prometo que eu vou fazer isso sempre, mas eu vou tentar. Isso eu posso prometer, eu vou tentar. Porque muitas vezes a dúvida, o ponto de vista de um, né, pode ser o do outro, ou a gente pode encontrar opiniões diferentes aqui também sobre alguns assuntos. Então vou começar pelo comentário no vídeo. Trocaria estatutário por um concurso CLT que pagasse 4.000 a mais? Se você não assistiu, depois assiste. Comentário do Almeida Einder, que mandou aqui. Estatutário hoje só vale a pena se for concurso de muito alto nível. Os servidores estatutários estão vinculados ao teto do INSS e, quando saem do serviço público, não recebem um direito trabalhista sequer. Enquanto o concursado seletista tem a estabilidade na prática, dependendo da empresa, tem participação dos lucros e ainda mantém todos os direitos trabalhistas. Eu concordo que quando o estatutário se aposenta, por exemplo, né, ele pega menos dinheiro ali na parte da rescisão, e isso principalmente por conta do fundo de garantia, né, que vai acumulando ao longo dos anos. Agora eu não sei muito bem porque tem o lance do saque aniversário, então pode dar uma variada nisso, mas de fato é algo que eu vejo o pessoal falando bastante, né, que a gente sai com a mão na frente e outra atrás, a verdade é essa. Além das verbas rescisórias naturais ali, o 13º proporcional, férias, alguma coisa que você não recebeu no ano, o estatutário não tem literalmente nada a mais para receber. Mas sobre o teto do INSS que ele falou, isso seria particularmente ruim para os cargos que pagam mais, não? Porque se eu ganho 15 mil e eu posso receber 7, 8 de aposentadoria, isso é um problema. Agora, se eu ganho 6, não é um problema, né? Então, o teto do INSS eu acho que prejudica mais o cargo de alto nível que ele mencionou,
Mas eu entendo, né, que ao longo da vida quem ganha mais tem a obrigação também de ter construído um patrimônio, não sei, comprado uma casa para alugar, fazer alguma coisa para complementar a renda depois. E eu, pelo menos, jamais deixaria 100% do meu futuro na mão do governo, no vamos ver, né? Sei lá, as coisas têm piorado à medida que as décadas passam, então eu acho que não seria muito seguro. Segundo comentário no vídeo, quanto tempo demora para ser convocado em um concurso público? Comentário do Blá. Passei em um concurso para a área de ACS, provavelmente agente comunitário de saúde. Fiquei em primeiro do meu bairro, e isso já faz 2 anos e até agora nada. Pois é, nesse vídeo eu falei dos prazos para convocação, que até o fim do prazo de validade a gente não poderia nem reclamar judicialmente ou algo assim, porque o órgão público ele tem a discricionariedade de decidir quando vai convocar, né? Ele precisa convocar dentro do prazo e se não fizer isso, você depois consegue, através de um mandado de segurança, garantir a sua nomeação, passando dentro das vagas. Mas até o final do prazo do concurso, você não pode falar nada. E é assim que funciona, né? Eu discordo, eu acho que isso tinha que ser de um jeito diferente. Se tinha vaga no edital, tem dinheiro, por que não contrata? Mas é do jeito que é. Por último, mas não menos importante, no vídeo Fim do cargo de assistente em administração das universidades federais, a Larissa Santos comentou aqui: no IFE que eu quero exige curso técnico ou experiência. Se tirar a experiência, eu não vou poder fazer? E não, se vier o cargo de técnico em educação e o requisito para entrar for apenas o nível médio, provavelmente ele não pede o técnico nem a experiência, então você vai poder fazer o concurso. No cargo de assistente em administração, a experiência deve continuar sendo exigida, infelizmente, até que a Lei 11.091 tenha o anexo 2 alterado. Eu já falei aqui no canal sobre a possibilidade de esse anexo ser alterado após a regulamentação daqueles cargos, né, os cargos de técnico e analista em educação que vieram com a nova lei. Se gostou do vídeo, se inscreve e deixa seu comentário porque o vídeo continua nos comentários. Até a próxima. Partiu!